Você já conhece a história completa de Wicked? Se não, fica nesse vídeo que tenho certeza que você vai sair daqui tão apaixonada pela história quanto eu. Oi gente, tudo bom? Se você é fã de cinema, de musicais ou mesmo do mundo pop, eu tenho certeza que você já ouviu falar que nesse ano vai ser lançado a adaptação para o cinema da peça teatral Wicked. É uma peça muito famosa na Broadway, já teve adaptações em diversos locais, inclusive no Brasil. Eu já assisti 3 vezes, eu amo essa história. E provavelmente também você está acompanhando que tá um furor, porque a gente tem entre as protagonistas a Ariana Grande, que tá no auge, e a história é muito legal. Eu particularmente, como eu já falei aqui, eu gosto muito, mas eu sei que muita gente não conhece. Tanto é que eu compartilhei muito nas redes sociais falando sobre o Wicked, e apesar de ser mundialmente famoso, muita gente não conhece, mas se interessou pela história. Então eu tô aqui para te contar tudo sobre o Wicked. Então nesse vídeo tem muito spoiler, porque eu vou te contar tudo o que acontece na peça, tanto no ato 1 quanto no ato 2, porque a versão do cinema que vai estrear dia 24 ou 27 de novembro, em novembro desse ano, vai passar somente a primeira parte, mas aqui eu já vou te contar tudo o que acontece nas duas etapas. Vou te falar um pouquinho sobre os bastidores da produção, vou te falar também a obra que originou essa peça. Então se você quer saber tudo sobre o Wicked, fica aqui que esse vídeo é pra você. Mas rapidinho antes, dá uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu sempre trago vídeo falando sobre cinema, sobre literatura, sobre cultura pop. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo à comunidade aqui, porque aqui a gente gosta do tema e fala bastante sobre isso. Aqui embaixo também dá o seu joinha, isso me ajuda muito a trazer mais materiais aqui para o canal. Comenta se você já conhecia sobre o Wicked, você sabe mais detalhes sobre a história, vão acrescentando aqui, fazendo uma comunidade realmente de troca de ideias aqui na caixinha de comentários. E também compartilha com as pessoas, me siga nas outras redes sociais, eu vou adorar interagir com vocês, esse canal é pra isso. Eu quero manter contato muito próximo com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que gostam de ter essa troca, e o Wicked ainda tá tão no início, a gente tem uma comunidade relativamente pequena, então é muito legal pra gente manter esse contato. E aí, obviamente, depois quando estrear, ficar todo mundo apaixonado e envolvido com a história, porque eu tenho certeza que vai ser um bom filme. Mas vamos lá. Wicked, para quem não sabe, é uma história baseada na história original do Mágico de Oz, que é um clássico da literatura. Muita gente já conhece, até porque já teve adaptações também para cinema e outras plataformas, mas a história em si foi usada somente como base para essa adaptação. Ela, na verdade, é baseada nesse livro aqui, Wicked, do Gregory Maguire. Acho que é isso o sobrenome dele. Maguire. Gregory Maguire, ele é basicamente uma grande fanfic de Mágico de Oz. Para você que não sabe o que é fanfic, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um vídeo onde eu falo tudinho que é fanfic, você tira suas dúvidas, mas em resumo seria uma adaptação que usa como base uma história já escrita, uma história já original, e você escreve uma história baseada. E toda a história de Wicked tá aqui nesse livro, de forma diferenciada, até porque o livro ele é muito mais denso, ele é muito mais sombrio, ele abrange outras coisas, a gente tem muitos mais personagens que não tem no musical. O musical pegou somente a essência da história e a gente acompanha a história principal do que depois vai ser chamada como a Bruxa Má do Oeste. Para você que conhece a história do Mágico de Oz, sabe que é aquela bruxa com a pele verde. Eu tô aqui com ela, que é a Elphaba, minha personagem preferida de todas, eu amo. E a Glinda, que começa como Galinda e depois vira Glinda, que é a bruxa boa do norte, que a gente conhece também na história do Mágico de Oz, mas que em Wicked a gente tem coisas mais a fundo. A gente também conhece um pouco dos bastidores de outros personagens que também aparecem no Mágico de Oz, mas em Wicked a gente conhece de formas diferentes. E muitos deles a gente só vai entender no final, que é o Espantalho, o Homem de Lata, a Bruxa do Leste. A gente tem alguns outros personagens que são citados e que aparecem aqui também. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Wicked
foi no iniciozinho ali da década de 2010, quando passava ainda Glee, que era aquele seriado do Ryan Murphy que adaptava diversas músicas e tal. Já teve diversas apresentações dentro do Glee que eram baseadas na peça teatral, né, da Broadway. E eu já fiquei sempre super interessada, procurando saber mais. E quando veio a adaptação para o Brasil, eu fui assistir algumas vezes. Gosto muito. E eu acho que o mais legal, e vocês vão entender nesse grande resumão, é que apesar de parecer uma história boba de princesa, né, de bruxas, de coisas fantasiosas, de mágicos, a gente tá falando de uma história que envolve questão de preconceito. A base toda da história tá ligada a isso, a vencer preconceitos, a vencer limites, imposições que a sociedade coloca, e também de você buscar algo fora do que tá de uma forma geral colocada como impositiva na sua vida, você buscar o seu próprio destino. E isso daí, pra mim, eu acho que é uma grande lição de moral que tem o Wicked, só que você vai percebendo isso de uma forma tão lúdica, porque a história é tão fantasiosa, tão gostosinha de acompanhar, que só no final que você percebe o quanto ela tá te impactando. Mas vamos lá pro resumo. E o Wicked a gente já começa a acompanhar alguns anos no futuro. Porque ali na comunidade de Oz, que é esse mundo paralelo, onde a história, né, do Mágico de Oz do livro é passada, a gente acompanha já a Galinda, que agora é Glinda. Ou seja, ela já é a bruxa boa do norte, e ela está ali na comunidade, e as pessoas, os cidadãos, estão comemorando porque enfim a bruxa morreu, enfim conseguimos matar a bruxa, que seria a bruxa Má do Oeste, que seria a Elphaba, que a gente vai conhecer daqui a pouco. E aí comentam isso pra ela e perguntam, né, mas ela sempre foi má? E aí volta no passado a Glinda contando como foi que ela conheceu a Elphaba e que a Elphaba não era malvada inicialmente. Aí a gente começa a acompanhar a história do conhecimento da relação entre a Galinda, vou falar assim agora porque era o nome original dela, que seria depois a bruxa boa do norte, ela conhecendo a Elphaba. Elas se conhecem na faculdade X, elas foram para lá para estudar. A Galinda sempre teve o sonho de querer ser uma bruxa, de estudar feitiçaria, e ali naquela universidade tem uma professora, a senhora Morroble, que dá aula disso em alguns anos, e aí ela tem muita vontade de aprender isso, ela é toda popular, faz muita amizade, e ela quer ser uma feiticeira, só que assim, aparentemente ela não tem muita habilidade para isso. E naquele ano a senhora Morroble fala que ela não vai dar aquela disciplina de feitiçaria e tal, porque não é sempre que encontra algum talento, não é todo mundo que tem algum tipo de poder, que tem alguma habilidade. A Glinda fica até chateada com isso e tal. E aí, ao mesmo tempo, chega também a família da Elphaba. A Elphaba vai acompanhada do pai dela, que é um governador ali na cidade dos Manticans, né, que são vários estados ali dentro de Oz, e vem também com a irmã dela, a Nessa Rose, que vem empurrada numa cadeira de rodas, e aí a gente entende que a Elphaba, diferente de todo mundo ali em Oz, ela é verde, ela tem uma pele verde. Apesar de ser uma cidade, né, onde a gente vê muitas coisas fantasiosas, a gente vê animais falando, a cor diferente da pele, a cor verde, é algo que chama atenção e que constantemente a Elphaba, ao longo da vida dela e também ao longo da peça, a gente vai vendo que ela vai passando por situações onde ela tem que enfrentar preconceitos, pessoas pensando menos dela por causa do tom da pele. E ali ela tem uma relação meio amarga com o pai, a gente percebe que o pai meio que maltrata a Elphaba e tem um carinho muito grande pela Nessa. Então a Nessa é a bonequinha do pai e a Elphaba é sempre muito recriminada. E aí ele coloca a responsabilidade na Elphaba de que ela tem que cuidar da Nessa, que a Nessa é a irmãzinha caçula dela. E naquele momento de apresentação, todo mundo chegando na universidade, tem uma pequena confusão, porque a senhora Morroble, aquela professora ali de feitiçaria, fala que teve uma mudança ali no cronograma e que a Nessa, como ela é filha do governador, ela vai ficar num quarto especial que ela separou tal, só pra ela. E a Elphaba fica doida, porque ela prometeu pro pai dela que ela ia cuidar da irmã. Então ela queria dormir no mesmo quarto que ela. E ao mesmo tempo, a Glinda tá toda eufórica, porque ela não quer, ela quer fazer aula de feitiçaria e não tem. Então ela vai reclamar com a senhora Morroble junto com a Elphaba. Cada uma de uma coisa diferente. E aí a senhora Morroble acaba colocando as duas no mesmo quarto. Então a Glinda ia dormir num quarto sozinha, acabou tendo que dividir quarto com a Elphaba, e a Elphaba não foi ficar com a irmã dela.
Aí nesse momento de confusão é a primeira vez que a gente vê que a Elphaba é especial. Porque lembra que eu comentei que a senhora Morrow falou que é muito difícil encontrar pessoas que tenham o dom da magia e tal. E ali naquele momento a Elphaba fica tão nervosa com aquelas mudanças que ela acaba fazendo uma feitiçaria sem querer, sai um poder. E aí a gente entende duas coisas, que a senhora Morrow fica de olho na Elphaba, percebe que ela tem algum poder, e que ao longo da vida dela, ela foi retraída nesse sentido, porque a Nessa, a irmã dela, fala, poxa, Elphaba, você prometeu que aqui seria diferente, que aqui você não agiria dessa forma. Então a gente vê que a Elphaba sempre foi muito contida com tudo isso. Aí acaba que a Elphaba e a Glinda começam a criar uma antipatia muito grande entre as duas, elas acabam não se dando bem mesmo, tendo que dividir o quarto, especialmente porque a Galinda, ela é muito popular, todo mundo gosta dela, e a Elphaba, muito pelo contrário, as pessoas têm medo dela. Aí, em uma das aulas que a gente acompanha, a gente conhece o Dr. Digamon, que é o professor, que ele é um bode, e ele fala, né, ali em Oz tem bastante animais que falam, e aí ele começa a dar aula para todo mundo e explica que tem alguma coisa muito estranha acontecendo em Oz, que nos últimos anos os animais estão perdendo a habilidade de falar. Eles estão, aos poucos, perdendo a habilidade de pensar, de falar, que era uma coisa sempre muito comum. E que existe algum complô, alguma coisa que estão fazendo dentro de Oz para acabar com os animais. Tanto que tem um momento assim que ele tá falando e ele perde assim o raciocínio, como se tivesse algo acontecendo com ele. E a Elphaba fica preocupada com isso, né? Paralelamente a isso, chega um novo estudante ali na universidade, que é o Príncipe Fiero. Ele vem de uma terra afastada, ele sempre vai repetindo de ano, ele tem problemas com a escola, porque o que ele quer é se divertir, e obviamente ele é todo galã e muita gente gosta dele, inclusive a Galinda. Ela fica toda apaixonadinha, quer se aproximar dele, e ele já inventa para o dia seguinte ter um baile ali na universidade. Todo mundo se anima, todo mundo quer, a Galinda fala que vai com ele e tal. E aí a gente conhece um outro personagem que também vai ter um fator importante aí na história, que é o Boq. Que inclusive, para quem não tá acompanhando as fofocas do mundo pop, ele vai ser interpretado no cinema pelo atual namorado da Ariana Grande, que tá rolando uma polêmica que, se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo contando. E o Boq, ele é apaixonado pela Galinda, só que a Galinda não quer nada com ele é um mantic, ele é um personagem, né, que não é tão importante ali pra história, e pra afastá-lo dela, ela pega e fala que se ele convidar a Nessa, ou seja, a irmã da Elphaba, aquela de cadeira de rodas, pra ir com ela no baile, ele vai ganhar muitos pontos com ela, que ela queria muito fazer essa boa ação, e ele pega e vai. E a Nessa se apaixona por ele, fica toda feliz, porque a Galinda tá tentando juntar os dois e tudo mais, e ali ela chega pra Elphaba e fala, ah, irmã, tenta tratar bem a Galinda, ela tá tentando me juntar com o amor da minha vida, ela é boazinha, ela não é má como você pensa. E ali a Elphaba fica pensando, caramba, né, ela ajudou minha irmã, ela realmente não é tão má, tanto que quando ela vai falar com a Galinda dá pra ela um chapéu, que é aquele chapéu clássico de bruxa, esse daqui, porque a Galinda ganhou esse chapéu da avó e fala que, ninguém eu odeio tanto assim pra dar esse chapéu, mas ela odeia a Elphaba, então ela dá pra Elphaba o chapéu, e aí tem toda uma questão nesse sentido, a Elphaba acha que ela é boazinha, e pra retribuir a ajuda que a Galinda tem dado pra Elphaba e pra irmã dela, ela vai procurar a senhora Morrow e fala que ela vai participar das aulas de feitiçaria, porque eu não cheguei a comentar aqui, a senhora Morrow vai abrir uma turma sim de feitiçaria graças a Elphaba. E aí a Elphaba fala que só vai participar dessa aula de feitiçaria se ela colocar também na turma a Galinda. E aí, é o maior sonho da Galinda, né? E aí quando elas estão ali no baile, a Galinda descobre que ela foi selecionada para aula de feitiçaria graças a Elphaba. E ali todo mundo começa a tirar sarro da Elphaba, porque ela tá dançando toda desengonçada, porque ela tá com aquele chapéu feio. E a Galinda vai lá e faz todo mundo calar a boca, dança igual a Elphaba para as duas ficarem amigas e tal. E acaba criando uma amizade. A partir daí as duas ficam muito amigas. Lembra que eu comentei que o Príncipe Fiero, ele acaba sendo o parzinho romântico da Galinda? Ele tá um dia assim na aula junto com a Elphaba e acontece uma situação com um animalzinho, com um leãozinho que é levado ali pra aula e a Elphaba quer protegê-lo, ele tá dentro de uma gaiola, ele tá sofrendo, aí ela vai e rouba ele no final da aula, tem uma situação em que ela solta um feitiço e tal,
ela consegue roubar o leãozinho, tá todo mundo meio paralisado, menos o Fiero. O Fiero, de alguma forma, não foi afetado pelo poder dela. E aí ela foge com o leãozinho, o Fiero vai junto pra ajudá-la, eles soltam o animal e acabam criando ali um climinha. Eles dois meio que estão apaixonadinhos de alguma forma, porém o Fiero agora é o namorado da Galinda, né? E a Galinda hoje é amiga da Elphaba, então rola esse climinha meio estranho entre os três, mas nada acontece. Aí, depois de algumas aulas com a senhora Morrible procura a Elphaba e comenta que o mágico quer conhecê-la. E o sonho da vida da Elphaba é conhecer o mágico, porque para quem não conhece a história do Mágico de Oz, ele é a maior autoridade ali de Oz, né, da cidade. E o mágico tem poderes, ele é diferente, né? Ele é especial, então o sonho da Elphaba sempre foi conhecê-lo, porque na cabeça dela tudo vai dar certo quando ela conhecer o mágico. Ele vai entendê-la, ele vai compreender os poderes dela, tudo vai melhorar quando ela conhecê-lo. Então ela fica super feliz de conhecer o mágico. E ali, ao mesmo tempo, tem uma situação dentro da universidade onde o Dr. Dillamo acaba sendo levado pelas autoridades, né? Porque lembra que eu comentei que alguma coisa muito estranha está acontecendo em Oz. Os animais estão perdendo a habilidade de falar, de pensar, então ele acaba tendo uma crise e os policiais acabam levando. Então ela também quer ir para Oz para poder também lutar pelo Dr. Dillamo, falar pro mágico que tem alguma coisa estranha acontecendo, porque ele provavelmente não sabe na cabeça dela. E ali naquele momento que ela tá se despedindo de todo mundo, que ela vai pegar o trem para ir até a cidade das Esmeraldas, ela tá conversando com a Galinda e a Galinda fala pra ela, vai bem, tal, boa viagem, minha amiga. E fala que ela tá triste, porque desde uns dias atrás o Fiero tá estranho com ela. E aí a Elphaba associa que ele tá estranho com ela por causa dela, e aí bate aquele arrependimento, aquela culpa e fala pra Galinda, vamos comigo pra cidade das Esmeraldas falar com o mágico. E elas acabam viajando juntas. Nesse meio tempo também a gente percebe a mudança do nome da Glinda, porque enquanto ela tinha as aulas com o Dr. Dillamo, como ele era um bode, ele não conseguia falar o nome dela, então o nome dela é Galinda. Então na hora que ele ia falar Galinda, saía Glinda, Glinda, Glinda. E ali ela fala que para homenageá-lo, porque ele foi preso injustamente, tal, ela vai assumir o nome de Glinda em homenagem a ele. A Glinda, a partir daqui eu vou chamá-la de Glinda por causa dessa mudança do nome dela. É então que elas chegam na cidade das Esmeraldas, que pra mim tem a apresentação musical mais legal, que elas vão passar um One Short Day in the Emerald City, ou seja, um dia curto na cidade das Esmeraldas, onde tudo é muito legal, cosmopolita. Elas adoram, porque elas não estão acostumadas com isso, né? Quando chegam na cidade, elas descobrem que a senhora Morrible, a professora, tá trabalhando pro mágico, inclusive ela que fez esse paralelo, essa conexão entre as duas com o mágico. E aí, quando elas vão conversar com o mágico acaba apresentando para Elphaba um livro ali de feitiços para que ela mostre os seus poderes. E ali tem uma certa cena em que ela tá lendo ali aqueles feitiços que estão no livro, e ali os macacos que estão atuando ali junto com o mágico acabam ganhando asas. Eles estão sofrendo, né, porque dói para sair as asas dele. E aí ela percebe que, na verdade, o mágico tá usando ela para poder fazer algo com os animais. Que aquilo tudo que tá acontecendo com os animais, o mágico tá ciente. Ele faz parte daquele complô que envolve questão de preconceito, dominação. É uma forma de dominar a população, causar um medo de que algo estranho tá acontecendo, mas o mágico tá protegendo. E ali ela percebe que o vilão da história é o mágico. E aqui a senhora Morrible tá trabalhando com ele. E ali ela não aceita ajudar o mágico. E ela foge. E ali, ao meio tempo, a Glinda vai com ela. E tem aquela parte mais importante da peça de teatro, que é a apresentação da música Defying Gravity, que vai ter também no filme. E eu fico arrepiada só de pensar, porque a cena é muito legal. É realmente o ponto de virada, tanto é que depois dessa apresentação termina o ato 1 e começa o ato 2 da peça. Então, provavelmente, o filme vai parar nessa parte, onde a Elphaba canta Defying Gravity, ou seja, desafiando a gravidade, ela vai voar, ela vai embora dali, ela vai fugir, ela vai virar uma fugitiva realmente em Oz, e ela se despede da Glinda, e a Glinda fica e vai ficar do lado do mágico. Já no ato 2, que provavelmente vai ser só a segunda parte do filme, que deve chegar lá para final de 2025,
Já se passaram alguns anos, eles já estão adultos, né? Já saíram da faculdade. A Elphaba está desaparecida há muitos anos, ela virou uma fugitiva, porque o mágico falou para toda a população que quem estava fazendo tudo aquilo com os animais, que estava causando vários problemas para a comunidade, era a Elphaba, que ela era a bruxa má do Oeste. Então ela vira realmente aquela figura que a gente conhece no Mágico de Oz. Só que na história de Wicked ela é inocente, ela tá tentando mostrar pra todo mundo que quem é o vilão na verdade é o mágico. Uma coisa que eu não comentei é que a senhora Morrible, a professora, ela também tem poderes, menos que a Glinda, que a Elphaba. A Elphaba tem muito mais, mas ela tem um poder de mexer com a mudança de tempo. Então ela consegue fazer chover, essas coisas, e isso daqui a pouco vai fazer sentido na nossa história. E aí a gente acompanha a Glinda ganhando muito destaque ali na comunidade, porque ela vira a bruxa boa do norte. Então as pessoas gostam muito dela, ela acaba sendo o porta-voz do mágico ali com a população, então ela ganha um certo poder ali entre a comunidade. E ao mesmo tempo ela tá noiva do Fiero. O Fiero agora é o chefe da guarda ali de Oz. Então ele tem um papel muito importante, ela vai casar com ele. Só que a gente descobre que o Fiero tá há muitos anos procurando a Elphaba. Ele dá a entender que ele tá preocupado com a Elphaba, que ele quer encontrá-la, que ele tá indo atrás dela. A Glinda também solta alguns momentos que você vê que a Glinda gosta muito da Elphaba. Elas estão separadas, a Glinda não concorda com o que a Elphaba fez, porque ela fugiu, mas ela gosta dela, mas a Glinda ela é meio fútil, né? Então ela não se preocupa tanto assim. A Elphaba então acaba aparecendo na casa antiga onde ela foi criada, porque ela quer falar com o pai dela. O pai dela é governador ali da Terra dos Mantiques, então ela quer que o pai dela interceda por ela junto ao mágico, né? Que ajude ela. Só que quando ela chega lá, ela descobre que o pai dela morreu tem muito tempo e que quem assumiu, que é a nova governadora ali, é a Nessa. E aí ela descobre que a Nessa é uma governadora muito tirana, que o poder subiu a cabeça. Quem tá lá com ela é o Boq. O Boq ela levou pra lá e ele vive meio que como se fosse um servo dela, porque ela ama muito o Boq, então ela não quer dar liberdade pra ele. E aí ele reclama dela pra Elphaba, e aí a Elphaba acaba dando pra ela, faz um feitiço. Ela tinha um sapatinho vermelho que tem um fator importante na história do Mágico de Oz. E ela põe um feitiço ali lendo o livro para fazer com que o sapato deixe ela ficar em pé, que ela possa voltar a andar, porque lembra que ela andava de cadeira de rodas? Então ela acha que depois disso o Boq vai amá-la, porque ele não consegue amar porque ela é cadeirante e tal. E ela descobre que isso não tem nada a ver, que o Boq, na verdade, o Boq fala para ela que só quis sair com ela porque a Elphaba pediu. Então agora que ela consegue ficar em pé, ele não tem mais nada pra dever pra Glinda, né? A Elphaba pediu não, a Glinda. Então ele quer ir atrás da Glinda, e a Nessa fica muito brava com essa história, ela não sabia que isso tinha sido um pedido da Glinda, e ela pega assim o livro da Elphaba, assim, a Elphaba vê e começa a ler um feitiço porque ela quer fazer o Boq se apaixonar por ela, e é ali ela lê um feitiço e o Boq acaba sofrendo ali um problema e ele vira de lata, né? Ele vira um homem de lata. E ali o Boq passa por um problema ali durante aquele feitiço, e para salvar a vida dele, a Elphaba lê um outro feitiço lá e faz com que ele vire um homem de lata, né? Sem coração, mas um homem de lata. Então é a forma que ela conseguiu para fazer com que ele sobreviva. E ali ela parte dali, vai atrás do mágico, ela vai enfrentá-lo. Quando ela chega lá no castelo e ela conversa com o mágico só queria uma filha. Ele tem todo um drama, porque ele fala que ele é muito sozinho, que ele queria que a Elphaba ficasse com ele, enfim. E ali depois chegam os guardas, e dentre os guardas, o chefe dos guardas, que é o Fiero. Então ele encontra ali a Elphaba, ele tá procurando ela durante muitos anos, e ele acaba se voltando contra a guarda e foge com a Elphaba, ele gosta da Elphaba. E ali a Glinda fica muito brava, né, porque ele foi embora com a Elphaba, e ela comenta pro mágico e pra senhora Morrible que o ponto fraco da Elphaba é a irmã dela. E ela comenta assim, num momento de tristeza, ela não queria deixar ela vulnerável, né? Ela acabou de perder o noivo. E aí a senhora Morrible faz um feitiço para mandar um furacão ali, que a gente depois descobre que é o furacão que chegou lá no Kansas, que pegou lá a Dorothy na história do Mágico de Oz e trouxe ela para Oz. E a casinha ali da Dorothy acabou caindo em cima da Nessa,
que é a bruxa má do leste, né? Que acabou caindo em cima dela e por isso que só fica o sapatinho vermelho do lado de fora, né? Que é aquele sapatinho que deixava ela andar. E ali a gente vê o início da conexão entre a história do Mágico de Oz, da Dorothy, com a história de Wicked. A Elphaba tem um clima de romance ali com o Fiyero, eles prometem que vão se amar pra sempre e tal. E ali ele fala pra eles fugirem, que a família dele tem uma casa bem afastada que eles podem morar lá pra sempre, ninguém nunca vai achá-los. Mas ela precisa resolver toda aquela situação, especialmente por causa dos animais. E ali no momento que eles estão juntos, os guardas chegam, conseguem pegar o Fiyero, inclusive prendem ele assim no meio do mato, numa estaca, e dá a entender que o Fiyero morreu. E aí a Elphaba faz um feitiço, assim como ela fez com o Boq, para que o Fiyero não morra, né? De alguma forma ele sobreviva. E ali naquele interim, a Glinda acaba encontrando a Elphaba. As duas têm aquele momento de redenção, de amizade, porque a Glinda gosta muito dela. Elas brigam, né, inicialmente, mas depois elas fazem as pazes e a Elphaba fala que vai resolver toda aquela história. Só um detalhe que eu não comentei, durante ali aquele momento que a gente percebe que a comunidade está toda contra a Elphaba, porque acha que ela é bruxa má, a gente sabe que tem um monte de teorias de que, para matá-la tem que jogar água, que ela morre com água. Só que a gente sabe que isso daí é meio piadinha, né? Mas a população acredita que sim. Então a Elphaba bola um plano, ela vai até o mágico para confrontá-lo. Ali ela descobre qual é a história do passado dela, então a gente descobre por que a Elphaba ela é diferente. A gente descobre que o mágico, ele veio de uma terra distante, ou seja, ele não é de Oz, ele provavelmente é do nosso mundo, e ali ele teve um caso com a mãe da Elphaba. Por isso que ela saiu verde, porque ela é uma mistura, né, de vários de mundos alternativos, então ela acabou saindo verde daquela forma. E aí a mãe dela acaba, né, engravidando novamente do pai, né, da Nessa, e aí com medo da Nessa também nascer com a pele azul, verde, o pai dá pra mãe comer umas flores, uns negócios assim estranhos, e aí a Nessa nasceu cadeirante. Então é por isso que a Elphaba se culpava muito e tinha aquele tratamento muito especial com a Nessa, porque ela acha que a culpa é dela. E aí a gente descobre que, na verdade, a Elphaba é filha do mágico e que ele causou meio que tudo aquilo que estava acontecendo. No confronto final, a gente tem uma situação engraçada de conexão entre as duas histórias do Mágico de Oz e de Wicked, onde a gente vê a Dorothy que tá presa, porque a Elphaba sequestrou ela, e ali ela consegue fugir. Tá a Elphaba, tá a Dorothy, o cachorrinho dela, Totó, tá também o leão, né? Lembra aquele leão que a Elphaba soltou junto com o Fiyero, que eles eram pequenininho, um filhotinho? Ele cresceu, ele virou um leão covarde. Tá também o Homem de Lata, e ali eles vencem a Elphaba jogando água na Elphaba. Então toda a comunidade de Oz acha que tá tudo bem, que a Elphaba morreu, e a gente volta para aquela cena inicial onde tá todo mundo comemorando e perguntam pra Glinda se a Elphaba sempre foi malvada. Só que aí a gente descobre que a Glinda conversou com o mágico, que a Glinda hoje é poderosa, todo mundo gosta dela, ela é uma influência, e aí ela bota o mágico pra correr, faz um acordo para que ele e a senhora Morrible saiam de Oz, para que tudo volte ao normal, senão ela vai contar tudo o que aconteceu. E ali a história toda é encerrada, a Glinda vira realmente a grande protetora de Oz, ela virou a bruxa boa do norte. Ela gostava muito da Elphaba, mas não pode contar para todo mundo que ela, na verdade, era boazinha, que tudo isso que aconteceu não passou de um mal entendido. E eles acham que a Elphaba de fato morreu. Porém, a gente descobre que aquele era o plano dela junto com o Fiyero, porque o Fiyero não morreu. O Fiyero, que a gente achou que tinha morrido, a Elphaba, naquele momento que ela fez um feitiço, ela restaurou a vida dele, porém ele virou o espantalho. Então ele também é diferente, assim como ela, porque ela tem uma pele verde, agora ele é o espantalho. E eles foram viver escondidos ali naquela casa que ele falou que tinha da família. E eles nunca vão poder procurar a Glinda para contar tudo o que aconteceu. E aí cada um vai viver sua realidade, seu mundo. A Glinda como uma autoridade ali em Oz, como uma pessoa muito amada, e a Elphaba vivendo o grande amor dela, que é com o Fiyero. E assim acaba o Wicked. E aí, o que vocês acharam? Conta pra mim. Tem alguns detalhes que eu acabei esquecendo no meio, eu lembrei agora.
ela acaba, quando a Elphaba vai procurar o mágico depois, naquele segundo encontro com ele, ela descobre que ele tá mantendo o Dr. Diggory com ele, e aí ela fica muito brava, porque ela percebe que ele não tá mudando, que ele vai continuar sendo malvado. Então a gente tem outras histórias que vão sendo acrescentadas no meio da história de Wicked, mas eu adoro, eu acho muito legal. Parece boba, assim, contando por alto, parece que é uma história de amor, de amizade, mas vai muito além, tem toda uma questão de preconceito, enfim, aquilo que eu comentei no início. Vale a pena dar uma conferidinha. Comenta aqui embaixo se você gostou da história, comenta aqui se você tá ansioso pra adaptação e a gente vai trocando essa figurinha. Um grande beijo e até a próxima!